Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde, começa agora mais uma entrevista à sexta. Temos hoje connosco Pedro Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários da Moita, corporação que se apresta a comemorar já neste próximo domingo mais um aniversário. São 92 anos de existência ao serviço das populações. Boa tarde, Sr. Comandante. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos começar pelas comemorações que estão aí à porta e que estão programadas para este domingo, 1 de junho, até porque estas comemorações prometem ficar marcadas pela apresentação de mais uma valência, digamos assim, para a corporação, meios de resgate aquáticos. Isto significa concretamente o quê e vai representar ou acrescentar o quê à Corporação dos Bombeiros Voluntários da Moita? Muito bom dia, obrigado pelo convite, Mário, mais uma vez. Muito bom dia também para todos os ouvintes. Aquilo que representa esses meios suplementares no Concelho da Moita é mesmo o apoio à autoridade marítima, uma vez que a Moita tem 22 km de costa. Começamos a ter muitas pessoas nas praias fluviais, começamos a ter muitas pessoas a praticar desportos no Tejo, e de facto é uma mais-valia para quem nos visita e para a própria população nós termos meios de resgate marítimo. E estamos a falar numa mota d'água, comparticipada na totalidade pela Junta de Freguesia da Moita, e estamos a falar numa embarcação de 5,20 metros, um semi-rígido, comparticipada pela Câmara Municipal. Na totalidade? Na totalidade. Depois houve uns suplementos que foi necessário colocar na embarcação, luzes de navegação noturna, porque é uma embarcação que está preparada para navegar também à noite, e tivemos para isso o apoio da Junta de Freguesia, da União de Freguesia do Gaio Rosário. Portanto, tem sido, é uma mais-valia que nós tínhamos. Em 92 anos de história dos Bombeiros do Concelho da Moita, nunca existiu nada disso, nunca tivemos nenhuma valência para a parte marítima, e é claro, é um passo muito importante que nós damos para que as pessoas também se comecem a sentir também seguras no Tejo, não é? Amplia a capacidade de resposta no socorro ou apenas para situações, operações de resgate necessárias de apoio no rio? Estas embarcações podem ser vistas também como um meio de prevenção e como um meio de socorro a pessoas? Tem sempre essas duas valências, tanto um meio de prevenção como um meio de socorro. É um socorro imediato, principalmente a mota d'água, conseguimos colocá-las em água com pouca água. Na Praia do Rosário, por exemplo, a embarcação é mais difícil. Há zonas onde, logicamente, com o baixo mar, não é fácil colocarmos a embarcação dentro de água, mas como temos estas duas valências, conseguimos rapidamente chegar, no caso do náufrago no meio do Tejo, os mariscadores, que já aconteceu, ainda há pouco tempo aconteceu, portanto, conseguimos ter estas valências e estar operacionais. Dizia há pouco que em 92 anos que esta corporação se apresta agora a cumprir no domingo, esta foi uma resposta inexistente. Como é que se explica que um território como a Moita, que é banhado pelo Tejo, como outros de resto na nossa região, só agora passe a dispor deste tipo de resposta, tendo em conta que funciona nessas duas vertentes de prevenção e socorro? Olha, não lhe sei dizer o que estava para trás, logicamente. Eu sei que tem havido um acréscimo de pessoas agora nas praias fluviais, tem havido um acréscimo também das provas marítimas, as pessoas que utilizam caiaques, tem sido um aumento de pessoas agora a praticar algum desporto marítimo. Não sei se antigamente haveria isso ali na zona, na nossa costa da Moita, mas agora de facto eu notei que havia um acréscimo e comecei-me a preocupar com essa situação e falei com a Câmara Municipal para que pudesse, logicamente, dar uma ajuda para a compra das embarcações. Portanto, era isso que se pretendia, porque comecei a ver que não conseguíamos dar uma resposta adequada se houvesse algum pedido, como já houve anteriormente e não o pudemos dar,
para que pudéssemos fazer o resgate das pessoas que estavam presas no meio do Tejo. Nós cruzamos aqui os navios da Softlusa, temos muitos mariscadores, muitos pescadores, e depois também as pessoas que nos visitam com veleiros, com outros tipos de embarcações, portanto, e a praia fluvial, que logicamente pode causar ali algum problema. Muito bem. O que é que nos pode adiantar sobre as comemorações de mais um aniversário? Não se irá resumir, com certeza, à apresentação destes novos meios, mas com certeza que eles irão marcar a cerimónia, mas depois há, habitualmente, a cerimónia de distinção de bombeiros, uma sessão solene que é típica, eu diria que tradicional, entre todas as corporações de voluntários neste país. O que é que nos pode adiantar sobre o programa que está definido já para o próximo domingo? O que nós temos definido é a condecoração de bombeiros com medalhas de 10 anos, de 5 anos, 10 anos, 25 e 30 anos. Depois a promoção também de bombeiros a subchefe e a bombeiros de segunda. E depois também o reconhecimento da minha parte de várias personalidades, vários também bombeiros que muito fizeram ao longo deste ano e têm feito desde que eu lá estou, e não quer dizer que não tinham feito anteriormente, como é lógico, mas comigo tenho tido a sorte de ter uma equipa fenomenal, e daí eu ter que senti-me na obrigação de os reconhecer, e é isso também vai acontecer. O senhor já passou por várias corporações, já tem muitos anos disto, como se costuma dizer. Porque é que utiliza esse termo fenomenal para os operacionais da moita? Tem alguma coisa de diferente relativamente a outros com quem se tenha cruzado noutras corporações? Por onde eu passei, há sempre pessoas que mostram um excelente trabalho e uma excelente entrega. A moita tem sido diferente porque temos uma corporação inteira a remar para o mesmo lado, isto utilizando aqui um termo marítimo, a navegar para o mesmo lado, e isso faz com que seja diferente. É claro que nas outras corporações onde eu tive, e também não foram assim tantas, passei por Alverca, Sul e Sueste, Faro, Montijo e agora a Moita, mas a Moita tem sido diferente pela entrega total da corporação. E isso nota-se diariamente. Eu hoje cheguei ao quartel e o quartel estava virado do avesso, porque no domingo temos uma sessão solene e temos convidados, e a própria corporação junta-se para fazer a limpeza do quartel, para fazer as arrumações que são necessárias, e não é preciso o comandante estar-lhes a dizer nada. E isso nota-se a entrega das pessoas. Eu, quando preciso de 2 ou 3 bombeiros para qualquer situação, parecem-me 10. E isso é uma coisa que é diferente, e eu tenho achado uma diferença muito grande da moita em relação às outras corporações, e não estou a dizer que as outras são piores, nem de perto nem de longe. E eu, por onde passei, tenho sempre muito bem a dizer de todas as corporações e principalmente dos bombeiros que sempre me acompanharam. A moita tem sido diferente e neste momento é especial porque é a minha corporação, como é lógico. Quer dizer que destaca-os por esse espírito de solidariedade, de entrega, de dedicação, é isso? Exatamente isso. Vai para 2 anos à frente da corporação, deverá ser em setembro ou um pouco antes, agora talvez já em junho, se a memória não me atraiçoa. Que balanço faz a atividade operacional da corporação desde que assumiu o comando, sendo que já tinha realçado anteriormente um crescimento de serviços, por exemplo, no ano de 2024, que esperava, inclusivamente, ainda me recordo da última conversa que tivemos, que viesse a ultrapassar o número de serviços registados em 2023. Qual é o balanço neste momento? O balanço é bastante positivo. Continuamos a aumentar os nossos números, muito, bastante mesmo, daí que possa fazer este tipo de investimentos que vão ser apresentados também no aniversário. Nós não vamos só inaugurar a embarcação e a moto, vamos inaugurar mais 4 veículos de socorro, veículos de intervenção, portanto e isto só é possível devido também... Estamos a falar de ambulâncias? Estamos a falar de ambulâncias, de transporte de doentes não urgente, estamos a falar de um veículo de apoio e um veículo de comando,
Portanto, veículo de apoio ao combate a incêndios? Um veículo de apoio. Normal. Um veículo 4x4 de apoio que é necessário, que nos faz alguma falta. E esse veículo até nos foi oferecido pela Liga de Bombeiros. Portanto, este tipo de investimento só acontece devido ao grande crescimento que nós temos tido em termos de serviços, e isso também só é possível devido à entrega dos bombeiros. Daí a tal entrega que os bombeiros têm tido, porque isso só com trabalho é que nós conseguimos também obter as verbas necessárias para isto. Nós não temos grandes ajudas de outros lados, portanto é do nosso trabalho que essas coisas aparecem e vêm, daí que eu digo que esta entrega é fenomenal da parte dos meus homens, como é lógico. E quero dizer que o balanço, como já disse, é extremamente positivo, e no que diz respeito àquilo que é o futuro, espera que esse crescimento de capacidade de resposta venha a perdurar, ou está perto de atingir o seu pico, o seu máximo possível? Eu sou um bocadinho ambicioso. Eu nunca gosto de estar perto do pico. Eu acho que a gente tem ainda margem para aumentar bastante. É claro que isso requer meios humanos, meios materiais, e é isso que eu vou pedir sempre à direção para os obter, porque às vezes também não é fácil. Mas temos ainda uma grande taxa de progressão. Nós somos a terceira corporação do distrito com mais serviço em termos de emergência. O Conselho pré-hospitalar. O Conselho da Moita só tem uma corporação. Se nós formos ao Seixal, que é aquele que tem mais, ou ao Almada, todos eles têm mais do que uma corporação. Nós fazemos em emergência cerca de 700 serviços por mês, só na parte de emergência, e fora aqueles que nós não o conseguimos fazer, que têm que vir outras corporações nos ajudar. Nós temos 70 mil habitantes, portanto é normal que isto aconteça. O que é que eu pretendo? Ainda municiar a nossa corporação com mais ambulâncias de socorro, com mais pessoal para prestar socorro, inclusivamente está para vir, e era para vir agora, infelizmente não se conseguiu, a moto de emergência, para que nós pudéssemos ainda prestar ainda mais socorro com mais rapidez. Além de estarmos a abrir o destacamento na Baixa da Banheira, estamos à espera que a Câmara finalize as obras para que se possa lá colocar um carro de incêndio, 2 ambulâncias e a tal moto, porque é onde se concentra mais população e é onde eu pretendo que rapidamente nós consigamos chegar ao local em caso de algum problema. Eu volto a lembrar que o quartel-sede dos Bombeiros da Moita está no centro da Moita, praticamente, e para chegar à Baixa da Banheira, Val da Amoreira, em hora de ponta, eu demoro 15 a 20 minutos com um veículo pesado. E isto não pode acontecer. Por isso eu querer o destacamento lá, e está tudo aprovado com a Câmara também, para nós metermos lá meios de socorro para rapidamente chegarmos à população. E o destacamento com a segunda equipa de intervenção permanente para a zona do Val da Amoreira? Também já aprovada pela Câmara, estamos só à espera da aprovação da parte do Governo, porque... Ainda se mantém essa questão? Ainda se mantém. É uma questão caricata. Sim, a primeira nós já devíamos ter recebido, depois houve ali algumas coisas que se meteram no meio que não recebemos a segunda equipa de intervenção. Entretanto, concorremos agora a esta. A nível nacional, o Governo só atribuiu 20. Nós estamos bem posicionados, mas ainda não sabemos o resultado disso. Agora, talvez agora com o novo Governo, se consiga já chegar a bom porto. Espera que isso possa acontecer ainda no decorrer deste ano, 2025, ou já não irá a tempo de essa segunda equipa de intervenção permanente poder vir a ser implementada no Val da Amoreira? Mário, olha, já deveria ter sido os resultados, segundo o despacho que veio do Governo, já deveria ter sido os resultados quem é que era atribuído as 20 equipas de intervenção. Devido à queda do Governo, pronto, não se concretizou, portanto isso está para ver. Eu penso que durante o mês de junho já se saiba se vamos ter ou não, e eu acredito que sim, que vamos ter. Ela pode ser implementada imediatamente porque eu tenho o pessoal todo. Portanto, eu não preciso estar a formar pessoal, não preciso que o pessoal preste provas, porque eu tenho o pessoal todo para constituir a segunda equipa de intervenção. E capacidade física instalada? Sim. Portanto, é só uma questão que depende da decisão do Governo? Depende apenas da decisão do Governo. Neste caso da autoridade, que a autoridade também tem uma palavra a dizer sobre isso, portanto isso está nas mãos de Carnachide. Da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil. Muito bem. Neste momento e na atual conjuntura, qual é ou quais são
as maiores preocupações de um comandante de bombeiros voluntários, e neste caso em particular do comandante da Corporação da Moita, não é? Olha, a minha grande preocupação, logicamente, é estar sempre apto para conseguir responder a todas as solicitações que os bombeiros da Moita têm em relação à sua população. Isso é o que me preocupa sempre diariamente, para que nada falhe em relação ao socorro. É claro que para isso nós precisamos de equipamentos, precisamos de investimentos, precisamos de muita coisa que a corporação sozinha não consegue. Daí que muitas vezes tínhamos que recorrer ou à Câmara Municipal ou às juntas de freguesia, que estão sempre abertas para nos poder ajudar dentro das possibilidades também da Câmara e da Junta de Freguesia. Nós neste momento estamos a fazer um investimento perto de entre 90 e 100 mil euros a custos da corporação, sem apoio de ninguém. Contamos receber alguns apoios externos de empresas, de algum benemérito, mas para já temos às nossas costas, às costas da Associação, cerca de 90 a 100 mil euros para equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos são fundamentais para o combate a incêndios urbanos, estruturais os incêndios urbanos e estruturais. Por isso, este investimento só é possível devido ao aumento também que nós temos tido em termos de trabalho, e temos estado a mostrar que de facto estamos a desenvolver algum trabalho e tem sido possível este investimento. No entanto, como deve calcular, 100 mil euros para uma corporação deste tamanho é um grande investimento. Com recurso a empréstimo bancário, é isso? Nós estamos a tentar não o fazer. O que estamos a tentar, e que está combinado, é nós estarmos a fazer alguns pagamentos para que, quando no final do ano, em princípio, será entregue o equipamento, nós tenhamos toda a verba para poder pagar o equipamento. Eu pergunto isto porque não é normal uma corporação de bombeiros voluntários, sobretudo aquelas aqui mais na nossa Península de Setúbal, que se identificam mais com a dimensão do território da Moita, conseguirem despender de um montante dessa ordem. Não conseguem, nem nós conseguimos, vamos tentando, mas isso, volto a referir, é graças ao trabalho diário dos nossos bombeiros, que cada vez fazem mais serviço, transporte doentes não urgente, cada vez fazem mais serviço de emergência, embora o serviço de emergência não seja uma coisa que a gente diga que dá muito lucro, que não dá praticamente nenhum, mas o transporte doentes não urgente sim, e nós temos também apostado nessa área para que se consiga ter os equipamentos necessários. É porque depois não só é esses equipamentos, é um fardamento. Ainda agora, se o novo regulamento de fardamentos, que nós temos 3 anos para o implementar, em que houve algumas alterações, para nós não vai ser uma grande alteração, porque o fardamento que nós usamos é aquele que mais ou menos saiu, mas para outras corporações, por exemplo, que têm a farda azul, vão ter que mudar para a vermelha, e isso vai ser mais um investimento que essas corporações vão fazer. Agora, nós estamos a consegui-lo fazer, graças ao trabalho, e também porque temos uma direção muito boa e um tesoureiro que aquilo é do melhor que há. Ele em agosto já se está a preocupar com os subsídios de Natal. Portanto, estas coisas dão-nos alguma segurança para que se possa também fazer aquilo que nós andamos a fazer diariamente. Falou há pouco na questão dos incêndios. As temperaturas sobem, aproxima-se essa fatídica época normal, infelizmente, dos fogos. Considera que o planeamento para prevenção e combate aos incêndios evoluiu alguma coisa nestes últimos anos? Sim, sem dúvida que evoluiu. Nós estamos mais bem preparados, e quando eu digo nós, não estou só a falar da Moita, eu vejo em relação às outras corporações também, e tudo aquilo que tem sido feito pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, nós temos vindo a verificar um aumento substancial de cuidados prévios para a época de incêndios florestais. As coisas estão preparadas neste momento. A Moita continua com o mesmo contingente, com os mesmos veículos que tem tido nos anos anteriores, e a partir daqui é nós desenvolvermos aquilo que existe. A Península de Setúbal está mais reforçada, e penso que as coisas vão correr, espero que muito bem, durante esta época. No entanto, a gente nunca pode dizer que vai correr bem, porque não somos nós que mandamos no tempo, como é lógico. Estão reunidas então as condições para que se possa dizer que, à medida que vamos avançando no tempo, aquele que é o planeamento, aquela que é a estratégia, temos de falar do DECIR, do dispositivo,
vai sendo aprimorado em todas as suas necessidades, de forma a que possamos pensar que os resultados finais possam ser melhores já neste ano, para o ano e assim consecutivamente para os outros anos, ou há aqui alguns entraves de permeio que colocam areia na engrenagem? Não, eu penso que nós temos vindo a aprender com os erros que andamos a cometer de alguns anos para cá, e isso tem sido notório. Nós estamos a melhorar as nossas intervenções. Agora, é claro que poderá sempre aparecer uma outra coisa que não corra tão bem, mas isso às vezes até não sai fora da nossa mão. Então pode ter alguns agentes externos que não consigam que a gente faça um combate diferente, mas eu acho que nós temos vindo a aprender com os erros cometidos e nós temos tido uma melhoria nas nossas intervenções. O ano passado já foi um ano, não foi assim tão mau, também devido ao tempo, não é? Vamos esperar que este ano assim o seja. Vamos ver como é que as coisas correm este ano. E quem tem o poder de decidir também tem vindo a evoluir no mesmo sentido? É porque chegados sempre a esta época e quando as coisas começam a aquecer, aquilo que constatamos todos, um pouco por este país fora, é que há sempre problemas com a capacidade dos meios que os bombeiros têm à sua disposição. Portanto, coloca-se aqui também a questão relativamente àqueles que têm o poder da decisão, neste caso da decisão política, relativamente ao investimento nas corporações para que possam estar devidamente apetrechadas para executarem a sua função. Também tem sido acompanhado na sua perspectiva, ou aqui há de facto um caminho mais penoso ou mais longo a percorrer? Eu penso que o caminho aqui é muito tortuoso, porque não tem sido acompanhado de maneira nenhuma. O parque automóvel dos bombeiros a nível nacional é um parque envelhecido. Todos nós temos a consciência disso. Deveria haver mais apoio da parte dos nossos governantes em termos de bombeiros. Não é fácil, nós sabemos, são 400 e muitas corporações a nível nacional, poder acompanhar isso, mas é uma responsabilidade também do próprio governo. E isso não tem sido feito. Foi atribuído o ano passado 81 veículos de combate para os bombeiros, combate e veículos de apoio, 81 que entretanto foram colocados de parte devido ao acidente de Odmira e que agora já estão novamente em funcionamento, porque já deram ordem, porque as coisas já estão normalizadas. Mas de 400 e muitas corporações, só 81 veículos, as coisas, se calhar há aqui qualquer coisa que tem que ser resolvida. Depois não é só isso, é os próprios equipamentos de quem vai combater. Que isso é mais um investimento grande que as corporações têm que fazer para proteger os seus homens, e não há nenhum apoio em relação a isso, e que deveria haver, tanto para os equipamentos como logicamente para os veículos, para que este parque automóvel rapidamente seja modificado e que estamos a ter alguns veículos já mais recentes. Eu perguntava isto porque ainda recentemente continuamos a assistir incrédulos à deficiente, vamos chamar-lhe assim, alocação de meios para os bombeiros por parte das entidades competentes, com problemas conhecidos, mas recentemente tivemos um apagão no nosso país e constatou-se a debilidade no sistema do sistema Ciresp. Isto é qualquer coisa eu classificaria mesmo sem pudor de dantesco. Olha, houve de facto, a partir do momento em que houve esse apagão, nós começámos logo a ter alguns problemas com a rede Ciresp. Depois agravou-se mais para o final, entre as 19h30 e as 21h30, nós ficámos sem comunicações totais. Tivemos que, depois das 21h30, conseguimos ter um canal para falar com o Comando Subregional. E isso não foi só a Corporação da Moita, foram várias corporações que foram afetadas por isso. A situação Ciresp é uma situação que vários governos têm vindo a tentar melhorar, digamos assim.
vamos esperar que com este problema que houve com o apagão se tenham tirado lições daí e tenham visto o que é que realmente faz falta para melhorar essa rede. E isso é uma coisa que compete aos nossos governantes ver o que é que querem fazer, porque nós não podemos ficar sem comunicações. É fundamental, as comunicações são fundamentais em qualquer teatro de operações. Nós não podemos ficar sem essas comunicações. Mas como é que se pode melhorar quando, por exemplo, os meios que são disponibilizados aos bombeiros, olhando, por exemplo, para a questão dos rádios, os rádios que as corporações têm ao dispor estão descontinuados pelo fabricante. Como é que alguém planeia e pode apresentar uma estratégia que se coadune com aquilo que é necessário para uma efetiva capacidade de resposta de quem anda no terreno, ao decidir-se pelo fornecimento de equipamentos que acabam por estar, não é fora de moda, é quase, é pior do que isso. Olha, isto em relação ao Ciresp, eu preciso de adquirir rádios para a corporação, porque alguns vão variando e eu preciso de adquirir rádios. E estou em suspenso ainda, porque houve uma altura que eu não sabia se o Ciresp ia acabar de vez, se não. Porque houve essa possibilidade, houve alguém que disse que possivelmente o Ciresp ia ser mudado, a rede Ciresp. Portanto, agora já em princípio não vai ser melhorado e até eu vou adquirir alguns rádios. Agora não sei se for adquirido a marca que já está descontinuada, se for adquirido outra marca, tudo depende. Agora, isso também. Mas faz sentido a aquisição de material que está descontinuado pelo fabricante? Não, se já está descontinuado eu não o vou adquirir outra marca. Agora, o que me interessa aqui é essa rede vai continuar. Isso é que é o importante. Agora, há aqui mais 2 ou 3 marcas que nós podemos comprar para depois nos ligarmos à rede. Vamos ver se essa rede continua. Em princípio, tudo aponta que sim e nós vamos adquirir. Agora, há aqueles que estão descontinuados e são rádios recentes. E não considera que isso é grave do ponto de vista da gestão de toda esta situação, tendo em conta o impacto, a prioridade que os bombeiros devem ser por aquilo que executam, não é? Um garante da nossa segurança, da nossa proteção. Como existem outras marcas no mercado que a gente pode adquirir, portanto que os bombeiros podem adquirir, não é assim tão grave. Esses rádios são os rádios que nós habitualmente usamos, mas podemos utilizar outras 2 marcas que existem. De qualquer maneira, não deixa de ser preocupante para quem já tem esses rádios na mão, depois dizem assim, estão descontinuados e agora se vocês precisarem de os arranjar vai ser um problema. Portanto, logicamente, o investimento que nós fazemos na aquisição desses rádios depois, como é que o vamos recuperar? Porque vamos ter que comprar novos rádios, vamos ter que fazer mais investimento, gastar mais verba, que muitos corpos de bombeiros não têm, como é lógico. Como é que foi o dia da corporação da Moita durante o apagão? Foi de sobressalto total, imagino. Foi de sobressalto, mas felizmente tínhamos uma equipa muito grande dentro do quartel, pronta para responder a qualquer eventualidade. Aliás, quando ficámos sem comunicações, colocámos veículos na rua, não fosse acontecer alguma coisa que nós já pudéssemos estar mais perto. Mas foi complicado. Felizmente tínhamos luz, porque tínhamos adquirido um gerador o ano anterior bastante potente e até me disseram, compraste uma coisa tão potente para quê? Para que é que eu disse, isso ainda vai servir. E de facto serviu e alimentou-nos a central. Portanto, nós tínhamos a nossa central de comunicações a funcionar, houvesse comunicações, e isso, garantiu-nos ali alguma estabilidade. Saíram para a rua para dar resposta a possíveis ou eventuais ocorrências e também para apoio à população. Exatamente. Portanto, conseguiu-se ultrapassar ou passar esse período na Moita com alguma naturalidade, com alguma tranquilidade, melhor dizendo, do que noutros pontos, eventualmente no nosso território. É isso? Sim, passou-se com alguma tranquilidade, mas eu, se me permitir, gostava de lançar aqui um apelo. Esta situação pode acontecer mais vezes e cada vez mais a nossa população tem que estar preparada para uma eventualidade destas ou pior. Tem que estar preparada para pelo menos 72 horas em que não vai ter socorro de ninguém, no caso de outro uma coisa equivalente a esta ou pior.
E a nossa população não está minimamente preparada para isso. E como é que pode estar? Começando a fazer isso nas escolas. Eu lembro perfeitamente quando foi a separação do lixo por causa das questões ambientais, isso foi feito nas escolas. E hoje, aqueles que na altura andavam na escolinha, hoje fazem essa separação. Se nós começarmos logo nas escolas a começar a falar sobre este tipo de situações e o que é que devem fazer daqui a uns tempos, eles já têm isso enraizado. Eu não posso ter uma pessoa com 32 anos que me diz na minha cara, com toda a formação de sismos, sobre sismos, que me diz: porque é que você está a falar em sismos se o último que aconteceu em Lisboa foi em 1755? Uma pessoa de 31 ou 32 anos que me diz isto é uma pessoa sem cultura de segurança nenhuma. Mas como ele, existem mais. Falta cultura de segurança ao nosso povo. E não estou a falar só no nosso concelho, estou a falar isto a nível nacional. E cada vez mais isto tem que ser colmatado. Cada vez mais as pessoas precisam ter essa informação. Os Bombeiros da Moita estão a preparar neste momento um conjunto de informações para distribuir no concelho sobre o que devem fazer em caso de um sismo, um novo apagão que poderá ser pior do que aquele que aconteceu, e também para se prepararem para coisas que poderão vir a acontecer. Eu próprio não estou a gostar daquilo que se está a passar na Europa, assusta, e é bom que as pessoas comecem a pensar nisto de outra forma, que têm que se preparar para outra eventualidade. Portanto, temos que preparar a nossa população. Os Bombeiros da Moita estão a começar a preparar um conjunto de informações para distribuir pela população. Pode partilhar algumas das recomendações? Não, o facto de ter a mochila de emergência preparada, de ter, por exemplo, há uma coisa que as pessoas se esqueceram: ficámos sem rede elétrica e ficámos sem multibanco, ficámos sem dinheiro. Se a gente quiser comprar algum bem, como é que nós conseguimos? O que é que nós aconselhamos? Por exemplo, por adulto, ter 80 a 100 euros em casa e por criança cerca de 30 euros. Portanto, uma família com um filho, 230, 250 euros em dinheiro em casa. Para quê? Se isso acontecer, não podem levantar dinheiro a lado nenhum, mas precisam comprar bens. E então esse dinheiro vai servir para isso. Okay? Ter isso guardado, ter ali um plafond guardado para isso, ter a mochila preparada para 72 horas. No caso de um sismo, não vão ter socorro tão depressa. Porque os bombeiros não conseguem chegar a todo lado, a polícia não consegue chegar a todo lado, e nós temos que nos salvar uns aos outros. É mesmo assim. Temos que estar preparada para as primeiras 72 horas. O socorro internacional só ao fim de 48 horas é que começa a chegar ou mais. E o que é que a mochila deve contemplar? Deve ter desde material de primeiros socorros, enlatados, a muda de roupa interior, principalmente a muda de roupa interior. Água, com certeza. Água, como é lógico, pastilhas purificadoras de água, porque a água acaba e nós podemos ir buscar água a algum lado e purificar essa água. Isso existe, há à venda em várias superfícies comerciais. Portanto, não há nada que não esteja ao nosso alcance. Mas que passa despercebido ao comum cidadão. Por falta de cultura de segurança. Quando se fala num kit de segurança, de emergência para este tipo de situações, é disso que estamos a falar, desse tipo de mochila? Exatamente, é disso que estamos a falar. Ter um saco de cama por cada membro da família, também por causa pode não ser no verão, pode ser no inverno, portanto as pessoas poderem se proteger do clima. Portanto, tudo isto é necessário. Eu, quando aconteceu o apagão em minha casa, a minha mulher, a única coisa que fez foi encher a banheira de água, porque o resto estava lá tudo. Nós não tivemos problemas nenhum. Eu estava na altura até no Intermarché e a ver as pessoas a correr, a comprar os enlatados e não sei o quê, e o dono do Intermarché, o Hugo, até me disse: então você não vai precisar de nada. Assim, não, vou comprar ali uma sandes, que é para ver se como o almoço, porque já estou a ver que não vou ter almoço, então vou comprar uma sandes. Foi a única coisa, porque de facto eu estava preparado para as coisas, mas nós é o nosso trabalho também, se nós não tivéssemos, mal de nós, não é? Mas falta esta cultura às pessoas, e é isso que nós também, Bombeiros da Moita, queremos transmitir à nossa população, e iremos transmiti-lo em breve. Em breve quer dizer quando? Em breve, isso são coisas que demoram, são folhetos, são informações, temos que utilizar também as redes sociais, e são coisas que nós queremos apresentar bem feito. Falou há pouco nos apoios das autarquias. Qual é neste momento, ou como pode definir a relação existente entre os bombeiros voluntários da Moita e a Câmara Municipal da Moita? Olha, a nossa relação é excelente. Até agora tem sido uma excelente relação. Nós, inclusivamente, estamos a tratar do novo protocolo para os próximos 3 anos, e a abertura do Presidente da Câmara é total. Estiveram reunidos recentemente? Sim, estivemos reunidos há cerca de uma semana e pouco, onde fomos apresentar também algumas propostas nossas, como por exemplo o apoio ao voluntariado, uma maneira que a Câmara possa ter de apoiar o bombeiro voluntário
a permanecer no Conselho, portanto isso agora é uma coisa que está em estudo. Gostaria de poder revelar aqui, mas como ainda está em estudo, logicamente que não o vou fazer. Mas de resto temos tido uma excelente relação com a Câmara Municipal. E com as juntas de freguesia também? Juntas de freguesia é ótimo também a nossa relação, não temos qualquer tipo de nada, basta pegar no telefone e falo diretamente com os presidentes de junta, sem qualquer tipo de problema. Aquilo que a associação necessita, eles estão lá para ajudar. Sempre o fizeram desde que eu vim para a Moita, e sei que anteriormente também, portanto isto não é só porque o Pedro Ferreira está como comandante da Moita, mas eu posso falar desde que eu cá estou em 2 anos, sempre foi uma ótima ajuda, um ótimo apoio, parceiros fenomenais. Portanto, por aí a Moita está descansada com esse apoio com essa disponibilidade por parte dos autarcas locais. Completamente à vontade, sim. Até quando podem aguentar as corporações de bombeiros voluntários deste país a funcionarem como têm funcionado até aqui? Isto é uma questão aberta, eu sei que entendo, mas é muito pertinente porque as associações humanitárias de bombeiros voluntários no nosso país quase que têm de mendigar para sobreviver, e muitas das vezes até mais do que isso. Daí a razão desta questão, que sei que olha para isto com um sentido bastante crítico também e com perspectivas de um outro futuro. O futuro dos bombeiros voluntários não se augura nada de bom. Digo já que esta situação que os bombeiros vivem hoje não é de todo aquilo que se deseja para os bombeiros voluntários. Nós precisamos de muito mais apoios, nós precisamos que o Governo olhe para os bombeiros de outra maneira, que nos deem outro tipo que façam outro tipo de investimento nos bombeiros, porque eu não posso ter bombeiros de final de carreira com mais de 40 anos de serviço a receber o ordenado mínimo. Isso vai acabar com qualquer tipo de associação. Porque se forem para outro sítio qualquer, quase certeza recebem mais que o ordenado mínimo nacional. Não é o caso da Moita, que paga um pouco acima do ordenado mínimo nacional, mas também não paga muito mais, porque também não consegue o fazer. Mas tem que haver outro tipo tem que se olhar de outra maneira para a questão dos bombeiros voluntários, para as associações de bombeiros. O Governo tem que olhar para isto de outra maneira, tem que ter uma carreira para bombeiros. Não existe a carreira de bombeiro. E isso para nós é fundamental. A parte dos seguros, a mesma coisa. Há aqui um conjunto de situações que têm que ser revistas para que não se acabe com os bombeiros voluntários. Eu tenho corporações tenho corporações no país com 20 bombeiros. Eu tenho 60 e brevemente vou ter mais 15 que estão a acabar o curso. Vou ficar com 70, 75 bombeiros e acho que é pouco. Agora, quando olho para uma corporação com 30 ou com 20, há uma coisa aqui que está errado. Portanto, é começar a ver o que é que se consegue fazer para as corporações de bombeiros a nível nacional. Acho que o Governo tem que olhar para isto de outra maneira. E aqui a gente não pode dizer que tem que ser as câmaras, tem que ser as juntas. Não. É o Governo, para ser a nível nacional, para ser uma coisa bem estruturada, a fazer a carreira para os bombeiros e depois, então, a parte dos investimentos públicos têm que ser diferentes. Arranjar, sei que não é legal fazer a taxa de proteção civil, mas arranjar maneira de fazer isso a nível local também, para se poder ter bombeiros, porque senão isto acaba. É que eu não vejo um futuro muito bom para os bombeiros voluntários. Essa é a parte em que se olha para aquilo que os outros podem fazer pelos bombeiros, ou os outros entidades competentes. E o que é que os próprios bombeiros, as próprias associações podem fazer por si próprios? Um pouco à imagem daquela célebre frase do presidente Kennedy dos Estados Unidos, falecido presidente Kennedy, que dizia: não perguntes o que podemos fazer por ti, pergunta o que tu podes fazer pelo país ou por nós, não é? Os bombeiros fazem tudo pelo seu país e pela sua população. Nós estamos sempre, quando necessário, para qualquer eventualidade. Nunca vi nenhum bombeiro virar a cara, seja aquilo que for. E a população sabe que pode contar com os seus bombeiros, independentemente se eles são só 20 ou se são 120, não interessa. Os poucos
Estão de certeza que não vão virar a cara. E isso é uma garantia que a população portuguesa tem. É que pode contar sempre com os seus bombeiros. Sempre. Nós vamos lá estar sempre para a população. E é aquilo que eu digo muitas vezes aqui na Moita. A minha principal preocupação, e disse-o isto agora há pouco o Presidente da Câmara, é a mesma que o Presidente da Câmara tem. É a população. Esse é o meu foco. É defender a minha população, a população da Moita. E se puder ir ajudar ainda aos outros, ainda vou fazer isso, ainda vou ajudar os outros. Mas a minha principal preocupação é a população da Moita. Como de certeza que os comandantes dos outros corpos de bombeiros à nossa volta e no país têm o mesmo pensamento. É a sua população. Portanto, o que é que nós podemos fazer ainda mais do que aquilo que já fazemos, que não seja o socorro e o apoio à população? Acho que é difícil nós fazermos mais do que aquilo que já fazemos de forma voluntária, muitos de nós de forma voluntária, e às vezes nem um obrigado ouvimos. Também não estamos lá para ouvir obrigados, estamos lá porque gostamos, porque foi isso que nós nos prontificámos a fazer e vamos continuar a fazê-lo. Uma questão que nos últimos tempos tem marcado também o dia-a-dia das corporações, sobretudo aqui no nosso território, prende-se com o transporte de doentes e prende-se com a incapacidade hospitalar para libertar macas, por exemplo. Uma coisa também que seria impensável aqui há uns anos, mas o que é facto é que tem sucedido com frequência e que obsta ou melhor, concorre diretamente para que a capacidade de resposta dos bombeiros não seja tão rápida, porque têm de ficar retidos nesses hospitais à espera que sejam libertadas macas. Isto também não lembra, ou parece, na minha opinião, que não deveria lembrar a ninguém, mas o que é facto é que tem acontecido e com frequência, com regularidade. E a questão que eu lhe coloco é se já houve alteração, se nota alguma melhoria neste sentido, se houve de facto intervenção para que este tipo de situação deixasse de acontecer com tanta frequência, com tanta regularidade, de forma a permitir que os bombeiros possam estar com toda ou com maior disponibilidade como devem ter, não é? Olha, infelizmente as coisas continuam iguais. Hoje, por exemplo, entre as 9 da manhã e as 9 da manhã da manhã, o Hospital do Barreiro, no serviço de urgência ortopedia, não recebe doentes. O que quer dizer que eles têm que ir para Setúbal. E eu estive lá já 2 horas de espera, porque um doente foi para Setúbal, não foi recebido do Barreiro, foi para Setúbal, e esteve lá 2 horas à espera. Hoje, isto aconteceu hoje, da parte da manhã. Por exemplo, o Hospital de Setúbal, constrangimentos na urgência de ginecologia, bloco de partos. O que faz com que nós ainda, por acaso, ainda temos o Barreiro aberto, mas assim que fechar vamos ter que ir para Almada. Ou então para Lisboa. E isso faz com que o meio, se fosse para o Barreiro, demora 45 minutos, a estar disponível, mas se for para Lisboa demora 2 ou 3 horas. Faz com que esse meio não esteja na moita para dar o apoio necessário à minha população. Depois ainda há a questão das macas. Ou já deixou de haver? Não, em Setúbal continua a haver esse problema, ainda continua a haver esse problema, nos outros hospitais não tanto. Mas são coisas que continuam-nos a acontecer, e isto quando chega ao fim de semana, nós já sabemos o que é que nos espera. Nós no Hospital do Barreiro temos 2 macas nossas, que nós, para que as ambulâncias quando lá chegam deixem o doente e possam ficar disponíveis para o próximo serviço. Mas em Setúbal já não conseguimos fazer, ou em Almada já não conseguimos fazer isso. Já chegámos a esse ponto? Estamos neste ponto. Nós já estamos neste ponto há algum tempo. E isso, claro que nos preocupa, porque nós ficamos com os meios de socorro detidos e depois não podemos prestar auxílio ao resto da população. Depois tem que vir as outras corporações auxiliar-nos. Mas elas também passam menos por o mesmo que nós passamos. Até depois, quando não tivermos mesmo meio nenhum disponível, o que é que vai acontecer? Portanto, digamos que funciona como que uma queda em dominó. Exatamente, isto já devia ter sido resolvido, não foi, não sei como é que vai ser resolvido, não me compete a mim saber, mas compete-me a mim sim prestar socorro à população. E eu não estou a conseguir porque não há forma de nós darmos volta a isto. Falou há pouco nas urgências de ginecologia, isso também tem sido
uma situação que tem sido marcante na nossa região, com encerramentos primeiro rotativos, já nem sei se é de classificá-los como rotativos, como regulares, mas o que é facto é que há quem não estabeleça uma relação direta entre algum aumento do número de partos em viagem em ambulância, mas há também quem considere que este tipo de situação tem contribuído para se verificarem esse tipo de casos. Que leitura faz? Olha, a Corporação dos Bombeiros Voluntários do Concelho da Moita tem sido a corporação com mais partos realizados nas ambulâncias. Em termos regionais ou em termos nacionais? Em termos regionais somos nós, em termos nacionais não sei como é que isso está, mas eu sei que já vários órgãos de comunicação social vieram falar connosco. Exatamente, nós temos bastantes partos feitos em ambulância. Há aqui algumas razões. Uma delas é, de facto, o bloco de partos, por exemplo, do Barreiro estar encerrado por algum motivo e nós temos que nos deslocar para outro hospital, na zona de Lisboa, ou Vila Franca, ou Cascais, como já aconteceu. Também porque as pessoas esperam até à última porque têm medo que o bloco de partos esteja fechado, que não esteja lá o seu ginecologista. Há ali alguns constrangimentos também nisso. Aconteceu-me uma ou duas vezes de pessoas que nem estão a ser seguidas nos nossos hospitais e depois à última da hora chamam quando já não há nada a fazer e tem a criança dentro da ambulância. Portanto, há aqui um conjunto de fatores, não podemos só dizer que é devido a estar fechado, mas é claro que isso ajuda bastante. Se aquilo estiver aberto, se o bloco de partos estiver aberto, nós rapidamente chegamos lá e é uma coisa diferente, não é? Temos também contado muito com o apoio da VMER do Barreiro, que nos tem dado um apoio muito bom no termo dos partos nas nossas ambulâncias. A VMER, o Barreiro tem, salvo erro, duas VMER, ou tem só uma? Só tem uma? E essa VMER tem capacidade de resposta para tudo o que se passa aqui nesta Moita, Barreiro, Montijo e Alcochete, porque abrange estes territórios? Sim, tem tido. De qualquer maneira, quando por algum motivo está ocupada noutra ocorrência, ou vem a de Setúbal, ou vem mesmo a de Louros, vem dar um apoio. Também não é a mesma coisa vir de Louros ou vir de Setúbal, comparativamente com vir do Barreiro. Entre Setúbal e Barreiro não há grande. Agora, um minuto pode ser essencial para salvar uma vida, não é? Olha, sim, mas os meios são finitos. A minha vontade enquanto mandante dos bombeiros era ter uma ambulância para cada elemento da população, para cada pessoa. Eram 70 mil ambulâncias, não é possível. Portanto, os meios são finitos. Exagerado. Os meios são finitos. Portanto, às vezes isto poderá acontecer. Não digo que não, e de certeza que já aconteceu anteriormente. Mas esperemos sempre poder dar resposta de uma maneira ou de outra, poder dar resposta à nossa população, sempre de uma forma muito profissional, que é aquilo que nós fazemos diariamente. Vou convidá-lo a fazer aqui um exercício. Ser bombeiro hoje é o mesmo que foi ser bombeiro há 20 ou 30 anos? É completamente diferente. Eu sou bombeiro há 40 anos. E era diferente. Nós tínhamos outro tipo de entrega. Também a conjectura era diferente. Hoje já temos pouca gente para os bombeiros. Porquê? Não há um incentivo para ser bombeiro. Que é isso que eu estou a pedir, por exemplo, à Câmara Municipal, o incentivo para o bombeiro voluntário. Não há nada que puxe os bombeiros, as pessoas para serem bombeiros. Não há nada. É aquilo que eu costumo dizer, eu tenho uma mão cheia de nada para quem me aparece lá para ser bombeiro. Não lhe consigo dar nada. Dou-lhe uma farda, dou-lhe uma formação e agora pronto, vais ajudar as pessoas se gostares. Porque há pessoas que depois não têm jeito para aquilo e acabam por ir embora. E cada vez são mais. Enquanto nós, há 40 anos atrás, quando entrávamos para os bombeiros, sabíamos exatamente o que era ser bombeiro, a nossa entrega, o querer ajudar, o querer estar sempre na linha da frente, o não olhar para trás. Quando acontecia qualquer tipo de perigo, nós éramos os primeiros a chegar e éramos afoitos, às vezes até demais. Mas era isso, a nossa essência era essa. Eu hoje, como comandante, cada vez que toca
o nosso alarme interno para fogo ou para acidente, a minha vontade é levantar-me da cadeira e ir com eles, porque é esta a nossa gênese. Portanto, é isto que nós sempre fomos. Bombeiros é para fazer. Mas há 40 anos também não havia atrativos, não havia... Era diferente. Era muito diferente. Apesar de não haver mas não havia atrativos de nada. Nós tínhamos, eu lembro-me em Alverca, tínhamos o Futebol Clube de Alverca, tínhamos a Filarmónica e tínhamos os bombeiros aos chuteiros. Portanto, a gente depois escolhia para onde é que ia. Eu fui para os bombeiros, sempre foi um sonho de menino, era ser bombeiro, mas é claro que hoje podemos dizer que estamos melhor do que estamos há 40 anos, sim. Mas a forma de entrega das pessoas de há 40 anos para hoje... Ou a abertura das pessoas para aderir à causa dos bombeiros? É diferente, muito diferente. As pessoas agora preocupam-se mais com bens materiais do que outra coisa. Eu vejo pelas minhas recrutas que há pessoas que me chegam ali e perguntam quanto é que eu vou ganhar. E nós há 40 anos nem nunca pensámos nisso. Nós somos bombeiros voluntários, não estamos aqui para ganhar dinheiro. Hoje... é diferente, logicamente que as coisas são diferentes, né? Eu não posso chegar à porta ao supermercado e pedir assim, não há 1 quilo de arroz que eu vou pagar sou bombeiro voluntário. Eu não posso fazer isso. Portanto, mas há muitas pessoas que me chegam ao pé de mim, tudo bem, gostava de vir para os bombeiros, quanto é que eu vou ganhar? Eu disse, não, você vem para bombeiros voluntários não recebem dinheiro. Então não quero. E não podem ter outras vantagens que não dependam, por exemplo, de financiamento monetário que permita constituir esse atrativo? Sim, pode haver. E nós temos o exemplo de muitas câmaras a nível nacional que dão esse apoio ao voluntariado, com isenções de várias ordens que se pode fazer em cada município. Mas isso é preciso que as câmaras também estejam dispostas a isso, não é? Comandante, voltemos rapidamente à moita, porque caminhamos a passos largos para o final desta nossa entrevista, e para lhe perguntar o que é que faz falta no imediato, independentemente de tudo aquilo que já aqui falámos, à corporação, que seja mais premente, aquilo que gostaria de ver rapidamente concretizado para que a corporação possa desenvolver um trabalho ainda mais eficaz. Além dos equipamentos que já estão pedidos e que vão ser fornecidos até ao final do ano, nós pretendemos adquirir mais 2 ambulâncias, uma de socorro e uma de transporte de doentes, porque faz falta, não é? E pretendemos também, depois no próximo ano, continuar a equipar os nossos bombeiros com equipamento de proteção individual. Capacetes, botas, luvas, são coisas que nós temos que ir adquirindo. E no próximo ano, logicamente, com uma nova direção ou com a mesma direção, porque esta direção vai finalizar em novembro, e penso e espero, sinceramente, que continue, tem feito um excelente trabalho. Depois vamos continuar, logicamente, nos investimentos que temos feito ao longo destes últimos 3 anos, 2 anos comigo, para que nada falte aos meus profissionais, para que depois possam dar resposta também à nossa população. A Corporação da Moita está, quanto a si, bem e recomenda-se? Está muito bem e recomenda-se. Tendo em conta aquilo que conhece de outras corporações espalhadas pelo nosso território, pela área metropolitana de Lisboa. Sem querer falar das outras corporações, não me compete isso, mas a população da Moita pode estar descansada no que toca aos seus bombeiros. Somos os únicos do Conselho, mas estamos cá para aquilo que for necessário e estamos aqui sempre para apoiar a nossa população. E com todo com essa constatação, essa entrega que classifica de fenomenal aos seus homens na Moita, o que é que pode dizer? Sei que ainda estamos longe, penso que a Comissão de Serviço é de 5 anos, já se passaram 2, mas isto quer dizer que, ao constatar essa entrega fenomenal, deseja continuar por este território, pela Moita? O meu desejo é acabar a Comissão. Temos 3 anos, faltam 3 anos para acabar a Comissão, e o meu desejo é acabar a Comissão. Daqui a 3 anos nós iremos pensar, porque também já chega a uma certa idade que posso já estar a pensar na reforma. Mas para já vamos só pensar nestes 3 anos e depois vamos ver. Mesmo para terminar, se Pedro Ferreira não tivesse sido bombeiro, teria sido o quê?
Não faço a mínima ideia. O meu desejo sempre foi ser bombeiro, desde menino, portanto. Nunca pensei em ser outra coisa. Muito bem. Pedro Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários da Moita, o nosso convidado de hoje, a traçar-nos aqui uma panorâmica relativamente à corporação que se apresta a cumprir 92 anos de vida já no próximo domingo, e com a apresentação de mais uma valência, de mais uma resposta, neste caso no que diz respeito a meios de resgate, de socorro aquáticos, que a corporação nunca teve ao longo de quase um século de existência. Um aniversário que vai ser comemorado, portanto, neste dia 1 de junho, no próximo domingo, onde vão ser condecorados elementos da corporação, e fica a nota de destaque de Pedro Ferreira para com os seus soldados da paz, uns soldados da paz que, nas palavras de Pedro Ferreira, têm sido fantásticos, têm sido fenomenais, o que tem contribuído para um franco desempenho da corporação da Moita no que diz respeito a atingir todos os objetivos. As dificuldades são de facto muitas, são reconhecidas, não só na corporação da Moita como em todas as corporações de bombeiros voluntários espalhadas por este país fora. Há um longo caminho a percorrer, mas aí, é claro, por parte de quem tem o poder de decidir, por parte das entidades competentes que têm de parar, olhar e pensar se querem continuar a contar com a resposta que é dada na proteção e no socorro às populações, com corporações, com associações de bombeiros voluntários no nosso país, ou se arriscam a perder todo este potencial, toda esta capacidade de resposta, todo este património que os bombeiros voluntários constituem no nosso país e que são uma marca emblemática na prevenção, na proteção e no socorro a todos nós. Foi mais uma entrevista à sexta, regressaremos na próxima semana. Até lá, tenha um ótimo fim de semana. Entrevista à sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à sexta.